Ação imediata de volta. Hoje, quinta-feira, é dia de falar de saúde. Eu recebo a neurologista Daniela Hildebrand. Boa tarde, doutora. Boa Muito tarde, obrigada Janine, por aceitar o nosso convite e ter um tempinho aí na agenda para participar do programa. Eu agradeço muito o convite, a gente poder esclarecer, principalmente nessa época que começa a esfriar. O tema que a gente vai falar é bem comum agora nos pronto-atendimentos e a gente poder orientar aí o pessoal para estar preparado nessas emergências. Com certeza. Olha, o nosso assunto de hoje é AVC, acidente vascular cerebral, também chamado de derrame cerebral. Doutora, quando este problema ocorre e também quais são os sintomas? Tá, então vamos tentar esclarecer uma coisa. Existe o AVC, acidente vascular, que é o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é um entupimento, onde não circula sangue e a gente tem uma morte cerebral, né? Uma morte de células cerebrais. O outro significa que é um rompimento do vaso. Aí sim, o AVCH, a hemorragia, o sangramento cerebral. Esse sangramento cerebral seria o termo correto, derrame, porque derramou sangue. O AVCI, o isquêmico, não seria o derrame, mas no mundo leigo é dito como derrame. E o isquêmico, qual que é o risco para o paciente? Tá, então assim, muitas lesões neurológicas relacionadas à fala, a pessoa deambular, a parte motora, o déficit cognitivo, crises convulsivas e outras alterações. E quando existe essa hemorragia, o risco é de morte nos dois casos? De morte. Então, assim, 80% dos AVCs são isquêmicos e 20% os hemorrágicos. Os hemorrágicos costumam ser um pouco mais graves porque inunda a parte dentro do cérebro, onde pode haver aumento da pressão e uma hipertensão intracraniana podendo levar até a morte. E qual que é a relação, então, desses problemas com esse período que já vai esfriar? Porque, na verdade, uma das principais causas, né? A gente sabe que, na verdade, os AVCs, eles fazem parte de muita lesão e muito déficit que um ser humano vai ter dentro da sociedade, porque ele pode ficar incapaz para o resto da vida, tá? Então, nesse período, a gente tem que ficar muito de olho na pressão arterial. Então, o risco maior é da pressão arterial e que, com o inverno, tem as contrações, tem um aumento, a gente come coisas mais calóricas, mais salgadas, então a gente acaba descuidando um pouco dessa pressão e acaba tendo um índice maior de AVC nesse período. E quais outros sintomas que a gente deve ficar atento? Tá, normalmente na fala, um paciente com AVC, ele começa a ter um descontrole na fala, a gente fala é uma voz pastosa, então começa a ter uma disartria, dificuldade de movimentar, né, a fala, dificuldade motora. Então, um braço fica pesado ou até um repuxar, ou crises convulsivas que podem estar associadas. Então, uma pessoa começa a sentir dormência, não dormência nos 4 membros, mas começa a sentir uma dormência súbita, um peso no braço, uma dificuldade de articular a palavra, corra para o pronto-socorro. E é tudo muito rápido, a partir dá tempo, assim, corra para o pronto-socorro, para atendimento médico, né? Mas a partir do momento que eu devo ficar preocupada, começou essa sensação no braço, já tem que ir, mesmo que não seja desde que seja o problema do AVC, quanto mais precoce a ida para o pronto-socorro, mais rápido, porque assim, quando a gente tem uma lesão, essa lesão do centro, ela sofre uma necrose. E ao redor existe uma área que a gente chama área de penumbra. É uma área ainda que, se ele receber aquela irrigação a tempo, ela se recupera. Então é importante essa rapidez. Olha, hoje no nosso Bloco Saúde estou conversando com a neurologista Daniela Hildebrand, ela que está falando sobre AVC, é um assunto muito sério que a gente tem que ficar atento aí aos sintomas. Agora eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente o perfil de pessoas atingidas. Tem uma idade mais propícia? Como que acontece isso? Então vamos lá. Na verdade, a gente sabe que até os 50 anos é mais comum no homem. Aí a mulher, quando atinge os 50 anos, ela começa a ter mais ou menos a mesma proporção do homem. Tem um estudo recente que eles estão fazendo, que é até muito interessante, que fala que a incidência pode ser maior em homens solteiros ou homens mal casados, né? Então, assim, aí que está importante toda essa parte de relacionamento também. Agora, lógico, existe o quê? O tabagismo, que são os fatores causadores, o tabagismo, colesterol aumentado, triglicérides aumentado, o uso em mulher de anticoncepcionais, a parte de hormônio, né? Então, o diabetes. E uma coisa que é muito importante, que nem dentro da literatura é muito dito, as infecções. É muito comum o idoso, porque assim, a maior parte que acontece dos derrames acontece em pessoas idosas. Então, assim, são pessoas que não têm tanta contração da bexiga e acaba tendo uma infecção de urina de repetição. Então, é muito importante quadros infecciosos que vão descontrolar, haver uma alteração no paciente neurológico. Ninguém imagina. Então, um tratamento de urina, às vezes, pode prevenir, com esses outros fatores associados, um AVC.
Então é sempre bom também estar consultando um bom especialista para que possa indicar esse tipo de outros fatores aí que possam acontecer, Sim. né? Agora você falou da questão da idade, os mais novos estão livres disso? Não estão livres, depende muito, principalmente porque os AVCs, que a gente chama de hemorragia, está muito relacionado ao uso de droga. Então os jovens têm utilizado muitos tipos de droga, inclusive cocaína, que tem um risco do aumento da pressão arterial, podendo ter rompimento e sangramento cerebral. Só reforçando um pouquinho o sintoma, você falou também da dormência no braço, da fala, a dor de cabeça. Dor de cabeça, no momento do AVC, não é muito comum, tá? Mesmo porque a gente tem muitas dores de cabeça, muitas causas de dores de cabeça, desde enxaqueca, dores da TM, entre outras dores de cabeça. Mas no momento não é comum a dor de cabeça, e sim as alterações motoras e da fala. Agora, você disse também das sequelas, eu queria saber um pouquinho do tratamento, né? Tá. É possível se recuperar a pessoa que fica com essas sequelas? Então, na verdade, a primeira coisa é poder definir qual tipo de AVC que está tendo. Então, assim, o importante é, numa hora, num pronto-socorro, a realização de exame complementar. No caso, todo mundo fica na dúvida da ressonância, da tomografia. A tomografia é o exame mais rápido, absoluto, para a gente definir se é o isquêmico ou se realmente é o AVC hemorrágico que está acontecendo, para ver até o tratamento que vai ser feito. Normalmente, vamos falar grosseiramente, a gente vai ter que, se for isquêmico, afinar esse sangue para que esse sangue circule no cérebro, levando o quê? O oxigênio, levando a glicose que o cérebro precisa. Então, é importante definir qual tipo de AVC para o tratamento. Lógico, depois existe um tratamento multidisciplinar. Nós precisamos que essa pessoa se recupere o primeiro período para entrar na segunda fase. Fisioterapia, fonoaudiologia, a terapia ocupacional e a reestruturação familiar, porque essas pessoas entram muito em depressão, porque seria uma pessoa extremamente ativa, que passou por toda uma parte social ativa e de repente fica restrita a uma cadeira de roda ou uma cama que começa a ter as lesões sacrais, as escaras, né? Dificuldade de urinar. É um trabalho com a família toda, então, com a família toda. E os cuidadores, então, ninguém dá muita atenção. Os cuidadores sofrem muito, por quê? Porque eles têm que dar banho, eles têm que dar medicação, eles têm que estar 24 horas de cuidado nessas pessoas. É um tratamento estendido também, exatamente. Né? Agora, é possível sair sem sequelas? Sim, tem pacientes que têm o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Normalmente eles funcionam, você apresenta o sintoma e esse sintoma é revertido até dentro de 6 horas. Hoje em dia, pela literatura, falando em volta de 1 hora. Então, eu chego, minha voz está arrastada, minha mão está pesada, em menos de 1 hora eu já estou recuperando esses sintomas. Mas daí precisa ser feito a profilaxia para que isso não continue, senão vai surgir um próximo AVC e aí, né? Então, é possível, mas assim, controlar todos os fatores que levam a risco. Doutora, você citou aí também que é um tratamento muito amplo, com diversos especialistas ali para esse paciente. Quem não tem um plano de saúde, a senhora acredita que sofre um pouquinho para fazer esse tratamento? Hoje está muito complicado não ter um plano de saúde, né? Então a medicina tá muito sofrida, eu acho que tudo está muito sofrido. Mas assim, mesmo nos prontos atendimentos, né, da rede pública, existem os protocolos. O protocolo é mundial, né? Acidente vascular cerebral é protocolo mundial. E até um tempo atrás eu trabalhava na rede pública e assim, funcionava muito bem os atendimentos via rede pública relacionado ao AVC. E esse tratamento também, após esses cuidados? Sim, teoricamente isso existe. Agora eu não sei mais, não posso dizer como está sendo hoje na prática, né? Bom, para finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse então um recado para o pessoal de casa, porque você já falou dos fatores de risco, né? Então é possível a gente prevenir o quanto antes, se cuidar, cuidando da saúde, no dia a dia, quais os cuidados que a gente tem que ter então? Então, na verdade, eu acho que a gente precisa fazer um equilíbrio de tudo e não precisa ser exagerado nas coisas também. Eu tive, não posso mais comer, não posso mais beber. É um equilíbrio, né? E um bom relacionamento com as pessoas, né? Tentar manter principalmente a parte de humor, de respeito e tentar controlar um pouco a irritabilidade, a raiva que o ser humano está jogando no outro aí para que consiga ter uma prevenção melhor, né? Isso influencia muito. Muito. Olha, hoje eu conversei aqui com a neurologista Daniela Hildebrand, que falou um pouquinho pra gente sobre AVC, deu aí as dicas que a gente pode prevenir para não ter esse problema aí no futuro. Eu quero agradecer a sua participação, muito obrigada mesmo por tirar um tempinho aí para poder falar com a gente. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Estamos aí para um próximo, se Deus quiser. Já fica estendido. Obrigada. Ok, obrigada, Janaína. Olha, a Ação Imediata fica por aqui. Fica agora com mais notícias no Direto da Redação com Poliana Ribeiro. Uma ótima tarde para você e até amanhã.